mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usam a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado, tudinho. E essa rua todinha É quase- essa Telecab. E no programa de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o sonho da casa própria. Esse sonho que é tão sonhado por todos os brasileiros, por todas as pessoas. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, para a gente realizar esse sonho, requer que a gente vença alguns desafios. E hoje nós estamos aqui para um papo super interessante com o nosso amigo Eduardo, ele que é corretor de imóveis, que já tem uma vivência com todo esse mercado da construção civil, já conhece bastante coisas, e ele está construindo a casa própria dele, veio aqui contar para a gente como é que está essa experiência. Conta aqui para a gente, Eduardo, como é que foi isso? Foi o seguinte, desde o início nós queríamos algo que fugisse do padrão convencional que nós temos hoje, né? Então, eu e minha esposa, nós conversamos e ela já morava em um condomínio e sempre que nós passávamos por frente das casas, nós falávamos que as casas eram muito parecidas em relação à cor, em relação a projeto, fachada, tudo. E nós sempre quisemos algo particular nosso, né? Algo que fugisse do padrão, algo que a cor fosse algo que não fosse comum, né? Então, hoje você vê as casas, é algo muito cinza, muito branco, gelo, aquele negócio, e nós não queríamos algo desse tipo. E aí, por isso que nós decidimos construir a nossa casa própria, né? Vocês queriam algo personalizado com a cara de vocês, né? É isso mesmo. Bacana. Aí vocês procuraram Isabel Macedo, minha amiga, foi assim? Isso mesmo. Isabel, ela fez o projeto de uma colega da gente, e aí nos indicou, né? E aí nós tivemos o primeiro contato com Isabel, gostamos demais da diretriz dela, né? Uma pessoa muito direta, Muito. certo? Então, isso foi o que nos encantou, ela foi diretamente ao ponto e isso me ganhou de um jeito. Então, a partir daí a gente começou a procurar empreiteiro, começamos a procurar construtoras, né? E aí foi o processo, como é que eu posso dizer, fluido, né? E aí ele foi correndo etapa por etapa, conta né? própria, né? É isso mesmo. Então, aí me conte, como é que foi para você formatar essa equipe? Você buscou um profissional, você buscou um pedreiro, um empreiteiro? Como foi que você pensou isso? Então, vamos lá. Tivemos outro colega da gente que construiu a casa diretamente com o mestre de obras, certo? Até então, essa casa dele foi construída dentro do prazo, não teve nenhum problema, nenhum pormenor, né? E aí, o que é que acontece? E aí ele nos indicou esse mestre de obras, né? Por quê? Por qual motivo que nós buscamos ele? Primeiro, a parte de economia. Então, buscamos o mestre de obras porque o valor do metro quadrado dele da construção estava bem mais barato do que os das construtoras, né? Então, buscamos ele para isso, buscando uma economia, certo? Só que, no final, foi uma economia que não deu muito certo, porque passamos por alguns problemas. O mestre de obras da gente é como se ele fosse o cabeça da equipe dele.
Então, somente ele lia projeto, só ele que contratava, só ele que delegava. E no meio do processo, né, eu já comecei, na verdade, no início da construção, eu já comecei a ter alguns problemas, alguns percalços, né, com gente que não ia trabalhar, porque quando nós firmamos o contrato, qual era o trato? Era que fossem trabalhar de segunda a sábado, porque lá no condomínio o pessoal poderia trabalhar de segunda a sábado, pode na verdade, né? E aí aos sábados já não tinha mais gente, e aí tiveram 2 vezes que eu fui lá na segunda-feira na obra e não tinha gente, né? Então assim, os problemas começaram daí, e sempre ele falando, não, porque eu estou sem equipe, não, e aí sempre delegando a culpa, e uma coisa que eu sempre me chateio, é você delegar a culpa. Não, a culpa é sua. Você não é o cabeça, então dê seu jeito, você foi o contratado, né? E aí, no pouco tempo depois desses problemas, ele acabou sofrendo um acidente e aí nossa obra parou. Realmente ela parou. No que ele sofreu o acidente, aí foi quando eu cheguei para a Aline, a gente sentou, conversou e disse, olha, agora é a hora de trocar. E aí eu tenho um amigo meu, sócio também em outros negócios, que ele também é construtor. Então eu cheguei para ele, sentei e aí nós acabamos mudando do mestre de obras para o CNPJ. Aí dessa vez a gente contratou o construtor realmente. Entendi. Aí, Eduardo, me conte, durante esse processo aí, foi apresentado para vocês um planejamento de como seria executada essa obra, ou algum fluxo, alguma coisa? Pronto, o que é que acontece? Desde o início, a gente sempre teve problema com essa parte teórica, com ele, né? Então, nós fizemos o contrato, que era o contrato de prestação de serviço entre nós e ele. Então, eu mandei o contrato para ele, para que ele lesse, designando, tipo assim, todo o plano de pagamento, que era a cada 15 dias, isso foi um acordo entre nós. Então, quando nós fomos começar, eu falei para ele a questão do pagamento e eu mandei o desenvolvimento da obra, né, o planejamento da obra. E aí eles, desde então ele só falava, não, tá bom, não, vou dar uma olhada, não sei o quê. E nunca retornava com algo concreto. Com algo concreto, né? E assim, não vou mentir a você, quando a gente contratou ele, a gente contratou buscando a economia. Só que na hora que a gente contratou, que eu tive que comprar uma betoneira, que eu tive que correr atrás de comprar tapume para fechar minha obra, aí realmente eu percebi que talvez aquilo fosse fazer com que eu desprendesse mais energia do que o necessário. Talvez a energia que eu não desprenderia contratando um construtor, eu iria desprender tendo ele como prestador de serviço. Eduardo, então, o barato saiu caro? No início, sim. No início, sim, né? No início, sim. E foi uma dor de cabeça gigante. Esse tema é muito delicado, né? Porque a gente, quem vai construir, sempre o orçamento, claro que sempre é enxuto, né? Ninguém tem um dinheiro franco, um orçamento franco para fazer uma obra assim, né? Então, e tem que ser regrado mesmo, né? O orçamento tem que ser o que é para executar, né? O necessário para executar, nem mais e nem menos, né? Ele tem que ser assertivo. E se uma tomada de decisão equivocada, muda toda a história, né? E você viveu isso logo no início. Aí me conta pra gente, essa migração para o CNPJ, como você disse, com o empreiteiro, ele era profissional da área ou era um empreiteiro já mais experiente? Então, até onde eu entendi, ele era pedreiro. Pedreiro, né? certo. E aí virou o mestre de obras e abriu a própria empresa, né? Contratou equipes de mão de obra para poder começar a construir. Até então, quando nós contratamos ele tinha 2, 3 obras, né? E uma delas era desse nosso colega, que até então não tinha acontecido nenhum percalço, né? Nenhuma intercorrência, nada. A obra dele foi muito fluida, né? E muito rápida. Então foi isso que nos fez procurar ele. Só que será que você foi sorteado? Não só eu, né? Ainda teve outro colega da gente também que aconteceram alguns problemas. Então, quando a gente buscou ele, a gente buscou se baseando nisso, na obra do nosso colega. Só que aí quando foi para nós, aí começaram os problemas. E aí realmente, no início foi barato, só que depois saiu um pouquinho mais caro do que eu planejado.
E nossa sorte foi justamente essa, porque nossa obra já estava com mais ou menos quase um mês de obra, né? Então, ele começou a construir no início de novembro, no início de dezembro, e ao final de dezembro, pelo que o engenheiro que a gente contratou, ele falou, ele não tinha executado ali nem uma semana e meia de obra. Então, ela realmente já estava atrasada e a tendência era que atrasasse mais ainda. Então, nessa segunda etapa que você contratou essa pessoa nova, ele rapidamente retomou o controle da obra e conseguiu fluir. Como é que foi essa transição? Já tinha mão de obra própria? Já, quando eu conversei com ele tinha terminado uma obra, tinha entregado 2 obras do Ninho e já estava com equipes disponíveis. Que coisa e aí, boa. é aquelas coisas, eu acho que Deus escreve Deus certo. encaminha, né? Quando nós começamos nossa obra, realmente, ele não teria condições de começar nossa obra porque ele não tinha equipe. Sim. Quando isso aconteceu, né, ele tinha entregado 2 obras no Ninho que ele tinha terminado e ele já estava com uma equipe disponível. E aí quando eu falei com ele, foi quando ele disse, olha, eu acabei de vagar uma equipe. Eu disse, não, então pronto, quando é que você pode começar? Isso foi antes do final do ano, acho que na semana foi um final de semana antes do final do ano, né? E ele já falou, não, se você quiser, eu começo segunda-feira mesmo. Coisa boa. Quando foi na segunda-feira, ele já levou o mestre de obra dele, porque uma das diferenças de você contratar o engenheiro, a empresa, é porque você tem aquele cara ali que é o cabeça, aí você tem o que é abaixo dele, equipe, né? Aí você vê que, tipo assim, abaixo dele já tem outro que delega, que tipo assim, que responde na obra, profissionalismo, né? que leva a gente para trabalhar, que diz assim, tô precisando de tal coisa, né? Então, existe essa diferença. E aí na segunda-feira ele já levou o mestre de obra dele, ele já tomou conta da obra, já viu em que parte estava, já sabia quem era que ia colocar, já sabia o que era que tinha que fazer. E aí, graças a Deus, quando o ano virou no dia 2 de janeiro, aí a obra realmente começou a andar e agora está estável. Que maravilha. Aí agora, em que pé está essa obra? Está em qual fase? Nós estamos começou dia 2 de janeiro, né? Tivemos o feriado do carnaval, que ninguém mais conversa com ele antes do carnaval, ele quer antes do dia 15 agora já bater laje. Coisa boa, elas são 2 pavimentos. Não, ela é uma térrea, são 190 metros, certo, né? Só que é toda lajeada. Então, Eduardo, como você se sente? Qual o seu sentimento após vivenciar essa experiência? Percalços, depois sucesso? Me conte como você e sua família entendeu e processou tudo isso. Então, vamos lá. No começo foi, como é que eu posso dizer, um desafio. Né? No começo foi dor de cabeça, realmente, foi preocupação, foi estresse, né? Principalmente na mudança do empreiteiro para o CNPJ, isso aí é fato, mas é uma coisa que você meio que se acostuma, né? Então, no começo eu sempre digo que a gente apanha muito, né? Então, no começo eu apanhei muito, mas depois que eu descobri, porque na nossa obra a gente que compra os insumos, né? A gente compra tijolo, cimento, tudo. Então, depois que você consegue os contatos, depois que você sabe quem é ali, que você consegue entender quem é que lhe fornece de uma forma mais rápida, outro já oferece um preço melhor, mas não é de uma forma não é tão rápido. Então, depois que você engatilha ali, que você entende como é o processo, aí tudo se torna mais fácil, mais fluido. E uma coisa que eu sempre digo a todo mundo, no final vale muito a pena, porque pense numa coisa que dá gosto de ver, você entrar na sua casa, você vê que ela está começando a tomar forma. Aí a gente vai na obra final de semana, a gente vê, começa a ver a casa tomando os espaços, aí você começa a deslumbrar ali, a dizer, aqui vai ficar o sofá, aqui vai ficar isso, aqui assim, imaginar vivendo naquele ambiente. Então assim, vale muito a pena. É muito gostoso, tirando os percalços, mas é muito gostoso o processo, né? Não existe vitória sem batalha, né? Não existe. Não existe. Eduardo, gostaria de lhe agradecer por essa conversa, foi maravilhosa. Eu acredito que todos nós já passamos por histórias muito parecidas com as suas e acredito que todo mundo ficou muito feliz aí em conversar um pouquinho com você sobre isso. Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço.
Vamos agora para uma visitinha super agradável lá na MF Granitos e Mármores. Olá, eu sou Isabel Macedo, arquiteta e urbanista. Estou aqui hoje na MF Granitos e Mármores para falar sobre pedras naturais na construção civil. E para isso, estou aqui com meu amigo Arisson Dantas, que é autoridade no assunto. Muito mais do que por sua beleza, as pedras naturais, elas se destacam na construção civil por causa da sua durabilidade, versatilidade no uso e por ela ser extremamente única, não é isso, Arisson? Exatamente. Cada pedra tem seu veio, cada pedra tem seu uso. O que é que o cliente ali de casa precisa saber na hora de escolher sua pedra? Cada pedra ela tem uma resistência, né? Em relação ao mármore, ao granito, o quartzo e o quartzito, né? Cada ambiente merece uma pedra diferente. Então, existem pedras que, tipo mármore, ela não pode ser adequada em cozinhas, né? Já o granito já se adequa, o quartzo já também e o quartzito também. Então, na hora que o cliente vai escolher, ele tem que ver qual é a pedra que seja adequada para o seu ambiente. E você tem uma equipe aqui na MF preparada para orientar os clientes sobre. Isso mesmo, isso mesmo. Quando o cliente chega para a gente que pergunta como, aonde deve usar, às vezes o cliente não conhece e diz assim, eu quero um mármore, eu queria colocar um mármore na minha cozinha, eu queria colocar um travertino na minha cozinha. E a gente já orienta que não é aconselhado colocar, né? Por questão dele ser mais frágil em relação ao material, né? Aí a gente tem a questão da porosidade, né? Que aí ele mancha. Exatamente, exatamente. A questão da porosidade, que ele mancha, ele absorve mais, né? Mancha, questão de vinho. Isso não é que os outros absorvem, mas ele é mais fácil de absorver. Muito importante você dizer isso, porque o cliente lá de casa, ele pode achar que porque ele compra um granito, ele está isento de ter manchas. Essas pedras, elas são sensíveis a temperaturas, a ácidos e até a questão da porosidade de absorver líquidos. Isso mesmo. Se você pegar hoje, mesmo você impermeabilizando um material, seja o quartzo, não precisa, mas às vezes ser impermeabilizado, se você impermeabilizar um granito, se você pegar um sumo de limão e colocar em cima, mesmo ele impermeabilizado, ele vai manchar. Então tem que evitar bastante essas coisas na cozinha. Sempre estar limpando, né? Cada ambiente, cada banheiro, ter o cuidado próprio com sua pedra para que ela não chegue a manchar. E o bacana disso, assim, você tem que ter o cuidado com essa manutenção dessa pedra, mas assim, o fato dela durar é porque você ainda pode fazer um polimento, você ainda pode fazer uma revitalização, dependendo de quanto danificada ela esteja. Exatamente, isso aí o granito quartzo, né, o quartzito, ele tem essa opção de ela manchar, a gente ainda conseguir fazer uma revitalização nela para ela voltar ao normal dela, né? E já diferente, já que você tocou nesse assunto, do porcelanato, né? Quem nunca, eu mesmo já cometi esses crimes de indicar o porcelanato por ser... Às vezes a gente acha que tem um custo-benefício, mas hoje nem tá, né, Arisson? Essas pedras já são muito mais acessíveis hoje. Exatamente. Ou você coloca um granito na sua casa praticamente pro resto da sua vida, né? Eu acho que quando você era criança, seu pai ainda deve ter a pedra na sua casa Tem quantos anos, Isabel? Maldade. Uns 40 anos, 40 e pouquinho. Lá na minha casa eu tenho 42 anos, eu acho que eu tinha 5 anos quando meu pai botou granito. Ainda está lá do mesmo jeito, né? Se fosse um porcelanato. E hoje no mercado, a gente tinha, por exemplo, falando de passado, a gente tinha só o polido. E aí eu tô vendo hoje, você tem um mostruário aqui na sua loja e a gente vê os acabamentos, tem o escovado, tem o levigado. Tem o levigado, tem o flameado, tem o
Tem mais outros ainda no mercado, né? Mas hoje a gente trabalha com escovado, polido, levigado, flameado e tem mais outros aí no mercado. Aí, Arisson, essas manutenções, você aconselha de quanto em quanto tempo? Para o polido e para o escovado são prazos diferentes, não é isso? Sim, sim. Mas geralmente demora bastante para fazer essa revitalização, né? Às vezes as pessoas procuram a gente quando está mais esbranquecido ou mau uso, né? A secretária usou de modo errado. Então o pessoal procura muita gente para fazer essa revitalização, para ver se tem jeito a pedra. Às vezes não tem, porque já passou muito tempo, já atravessou, já penetrou bastante na pedra, e aí a gente tenta fazer o máximo para poder melhorar a qualidade da pedra, mas às vezes não fica 100%. Arisson, outra coisa que eu vejo, assim, uma das qualidades da pedra natural é que ela é um material único. Tipo, você vai comprar e na sua casa ele vai ser único, ele tem uma assinatura própria, nunca vai se repetir. E eu sempre digo para o meu cliente, vá na marmoraria e veja a pedra inteira, para você ver o que é que vai ser cortado para você, porque às vezes o cliente vê uma imagem e não condiz, mas não entende que é uma pedra natural. Isso mesmo. Muitas vezes a gente também está chamando o cliente para vir no nosso estabelecimento para dar uma olhada na pedra, né? Porque às vezes você pega só uma foto, o cliente imagina que é uma coisa. Quando ele chega para ver a própria pedra, ele vê que tem alguns veios, ele já vê que tem faz parte da natureza, já tem uma parte mais escura, outra mais clara, né? Então é muito bom isso aí, Isabel, da pessoa vir no estabelecimento dar uma olhada nas rochas. Sobre os cortes, você me falou hoje que vocês trabalham com o acabamento italiano, que é um rebaixo na bancada muito sutil, muito lindo, e eu não sabia que vocês trabalhavam. Trabalhamos sim, a gente trabalha já está com um bom tempo no mercado, né? Com o rebaixo italiano. Ele corre meio centímetro, né? Que é para a água não escorrer. E antigamente o pessoal trabalhava muito com o americano, né, que é aquele que é tampo duplo, mas hoje o mercado está mais avançado e agora a gente está trabalhando com um rebaixo italiano, né, onde ela fica aquele bem suavezinho, aquela pedra bem suave, onde não corre a água para dentro do armário. Muito obrigada, Arisson, pela aula que você deu, pela sua disponibilidade. E eu gostaria que você convidasse o pessoal de casa a vir conhecer o seu espaço. Estamos aqui, né, na MF Granitos e Mármore, localizada aqui na Avenida Wilson Rosado, próximo ao viaduto do shopping. Você de casa, venha conhecer aqui a MF Granitos e Mármore e escolher o seu material adequado para a sua casa. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar num varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada.
Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Seu novo endereço é o Veneza Residencial no Rota dos Ventos. Guarita com visão panorâmica, condomínio de casas com 2 ou 3 quartos, vias pavimentadas, área de lazer completa, a 300 metros do anel viário que liga a BR-110 à BR-304. Veneza Residencial, a medida certa do seu sonho. Saída para Areia Branca BR-110. Castel Construção e Incorporações. Nossa Incorporações. Informações 84988963414. A cidade de Paraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Na Telecab, nossa conexão vai além de TV e internet. Ela começa com você. Pensando na melhor experiência possível, garantimos que você tenha o suporte de quem entende a importância de estar sempre conectado ao que é mais importante. Com um atendimento local, rápido, estamos mais perto de você quando precisar. Seja em sua casa, no trabalho ou em qualquer lugar, com a Telecab você tem mais conexão total. Telecab TV e internet mais perto de você. Gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENDE e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A ENDE gera, seu negócio gira. Não sei como você vê o seu futuro, mas é assim que eu vejo. Você deixando de lado a timidez e a vergonha, dominando os palcos da vida e se tornando autoridade na sua área profissional. Tudo isso através da oratória. Mas o que é oratória? É falar bem em público e em vídeos, de forma estruturada, persuasiva e com segurança. Siga Vox Chuil Mossoró. Fale bem em público e em vídeos com a Vox. Estamos de volta. Construir do zero não é fácil. E para isso, aqui está minha amiga, autoridade, engenheira civil, Adriele, que já me tirou de vários sufocos. Assim, quando um cliente meu tem algum problema de obra, super indico. E aí, Adri, como é que a gente pode diminuir, mitigar esses problemas e essa dor de cabeça que muitas pessoas têm com a obra? Bom, primeiramente, a importância de ter um engenheiro na obra acompanhando desde a fase de projetos até finalizar a casa, certo? Então, assim, evita muito desperdício na obra, evita com que o cliente tenha aborrecimentos, evita com que, assim, aconteça vários problemas que o engenheiro está lá para resolver. Certo? Desde a fundação até a lidar com o pessoal mesmo, com a própria equipe. Porque acontece de a equipe ter algum problema, não poder ir, e assim, como a gente já tem um conhecimento de várias pessoas, então assim, a gente já pode assim, resolver o problema, para que não aconteça.
Porque assim, o engenheiro ele entra em duas etapas bem distintas, mas necessárias. Tem o planejamento, que é o pré-obra, que aí você consegue orientar o cliente nos projetos necessários, até para ver a questão dos insumos da obra. Isso. E você tem um direcionamento durante a obra. É isso? Pronto. E aí, durante a obra, às vezes a pessoa acha que não é tão necessário ou às vezes enxerga custo em vez de valor nesse acompanhamento. Isso. Para o engenheiro acompanhar a obra, então assim, é muito importante ter o cronograma de tudo que vai acontecer durante a obra. Com a gente tendo o cronograma, a gente vai seguindo as etapas que vai sendo executada a obra, ou seja, a fundação, questão de material, o que vai ser preciso para cada etapa da obra. Então, assim, por isso que a gente tem que ter esse acompanhamento para que não aconteçam os desperdícios. Eu acho que uma das maiores reclamações é essa questão do giro de funcionários na obra, né? Eu escutei Eduardo falando que as segundas são conhecidíssimas de desfalque. O pessoal não ir. E também, assim, muito funcionário que às vezes, por algum desgaste, tem que sair, a gente não tem acesso a esses funcionários e a gente termina ficando muito refém de quem contrata. Exatamente. Pronto, a gente já tem um conhecimento das pessoas que estão na obra, então assim, a gente vê o que precisa para já suprir essa necessidade, para que não atrase a obra. Porque se por um acaso, quando o funcionário falta, vai atrasar a obra. Então assim, com isso vai gerar desperdício. E o custo, né, para o cliente. Você falando assim de atraso, outro campeão, assim, a gente vê muitos memes disso, os insumos também chegarem na obra no tempo certo, né? Isso. Por mais que a gente fale, me fala com antecedência quanto faltar cimento, me fale com antecedência quanto faltar tijolo, aí chega na hora, tá todo mundo parado, acabou. Isso. Por isso, assim, quando o engenheiro está acompanhando a obra, a gente já vê quanto vai precisar. Então, assim, a gente já pede com antecedência, principalmente o tijolo, o cimento, que às vezes atrasa um pouco a entrega. Eles não têm de pronta entrega. Então, assim, a gente já vê com antecedência para chegar na obra e não ter o atraso. O pessoal não ficar parado. Adri, assim, o engenheiro ele pode estar na obra tanto com a empresa contratante quanto o cliente também pode contratar esse serviço por fora, não é isso? Eu acompanho assim de várias formas, que é o que? A primeira é somente o acompanhamento da obra, que é semanalmente, vai lá fazer a visita técnica para ver se está tudo de acordo com a norma, se estão trabalhando da forma correta. E também eu acompanho por administração. Administração, que é o quê? Eu vou comprar o material da obra, certo? E também fazer o acompanhamento técnico, fazer a vistoria. Por esse modelo de administração são os que os clientes estão mais assim me procurando para isso. Por quê? Porque eu faço cotação de material, faço todo o orçamento do material, para que aí eu passo para o cliente e o cliente faz o pagamento. Faz isso comprando o material da forma correta, porque existem vários tipos de materiais que às vezes não é o que condiz para a obra. Então, assim, a gente tem que saber o material de qualidade. E essa gestão, por exemplo, às vezes chega muito no escritório, a pessoa dizendo, você acompanha a obra para eu que estou projetando. Eu digo, não, porque isso é uma demanda assim, muito específica e que requer muito tempo. Porque assim, não tem como você acompanhar uma obra indo pouco na obra. Não você tem que como. Tá lá dentro, né? Que ela anda muito rápido. É isso, tem que estar lá dentro, tem que estar sempre acompanhando, porque muitas vezes o pedreiro que está lá dentro, que está lá no dia a dia, ele não tem assim uma noção do material que vai precisar, por exemplo, lá na frente. Então, assim, o acompanhamento do engenheiro seria para isso, para a gente não correr o risco de ter esse retrabalho, ter desperdício. Outra coisa, Adri, que eu fico assim pensando, quando o cliente está administrando a obra com recursos dele e quando ele está administrando com recursos de uma financeira, existe também uma diferença nesse do acompanhar e do executar, do físico-financeiro da obra, Isso não existe?
quando o cliente está acompanhando por uma financeira, a gente tem que seguir todo o cronograma que existe na planilha. É feita uma planilha com cronograma, então assim, a gente tem que seguir todo esse cronograma, porque senão a caixa... Não. É, a caixa. A caixa, né? A maioria das maioria pessoas... é caixa, então assim, a caixa não libera o recurso. Muita gente reclamando. Aí diz, porque meu dinheiro não libera. E não Isso. libera por quê, Adri? Porque está atrasado, por falta de cronograma. Porque quando faz, pelos itens conclusos, não é isso? É pelos itens. A financeira só paga o que está na obra. Se você tem um lote de apoio com todo o material da obra, não vai servir de nada. Ela só vai pagar o que está executado, o que está na obra. E o cronograma tem que estar, por exemplo, eu avancei em um item e no item que eu deveria executar não foi executado. Isso também dá... Isso também altera a porcentagem. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado de sempre seguir o cronograma da obra. Eu acho também muito importante falar que antigamente o cliente, quando na financeira, eles solicitavam a engenharia da caixa. Isso. E hoje a engenharia passa a ser, parte da engenharia passa a ser responsabilidade do cliente também. O que aumenta uma demanda para o corpo de engenharia numa obra, não é isso? Isso. Sempre assim, a financeira vai no início da obra e o procedimento todo é executado pelo engenheiro que está na obra. Então a gente vai lá na obra, tira as fotos, faz todo o memorial para mandar para a financeira para eles poderem liberar o pagamento. E isso é um procedimento assim muito sério, né? Porque são laudos, são pareceres. Você está sempre afirmando ou relatando o decorrer dessa obra. O decorrer da obra. É tanto que assim, no relatório que a gente faz, as fotos têm que estar com a descrição do local da obra. Tanto da latitude como da longitude tem que estar. Então, assim, tem que ter todo um processo. Eu sinto, Adri, que às vezes, por exemplo, quando o cliente está fazendo essa obra por uma financeira, às vezes ele é obrigado a ser mais cuidadoso. Isso, tem não que é? ser. Ele é obrigado a ser mais meticuloso. E seguir as normas técnicas, porque se não tiver de acordo com as normas técnicas, a financeira não libera o recurso. E aí, quando eu não tenho isso, quando eu financiando minha casa, aí eu acho que às vezes esse cuidado ele só é custo, mas não é. Não é. Porque lá na frente você vai sentir no bolso, né, digamos assim. Vai ser o barato que saiu caro. E na sua experiência, qual é o campeão do barato que saiu caro? Assim, não sobre contratar, mas assim, o que você acha que as pessoas economizam e na verdade depois se arrependem? Contratar um engenheiro. Porque assim, é muito importante contratar um engenheiro para que você siga sua obra com todas as normas técnicas. Então, assim, quando não tem um engenheiro responsável técnico, o pessoal da obra faz de todo jeito. Eles não estão nem aí para seguir as normas e acaba que lá na frente o cliente que tem um prejuízo. E Adri, além do corpo técnico, eu sinto que há uma dificuldade muito grande em quem vai obedecer, aquela equipe a quem obedece. Porque, por exemplo, na minha experiência, né? Uma vez eu estava fazendo uma reforma no meu condomínio e aí o cara estava passando um rejunte e o rejunte estava errado. E aí eu disse, o rejunte não é dessa cor. E ele não me escutou. Não me escuta. E aí você tem que ligar para a pessoa, né, que está gerindo aquela equipe para que ela fale. Também tem isso, né? Tem isso também, porque assim, o que comanda a obra tem que ser um engenheiro, que tem que dizer qual tipo de material, se o material está correto, se está de acordo com cada ambiente. E assim, o mestre de obra tem que seguir o que o engenheiro fala, né? Porque está tudo de acordo com as normas. E no mais, Adri, o que é que você pode estar falando para quem está lá em casa e quer executar uma obra sem dor de cabeça? Contrate um engenheiro que você vai ter sua obra com todas as normas técnicas e não vai ter problemas futuros, como esses problemas que dá de salitro, de permeabilização, de que isso é coisa que sempre o cliente tem problema depois. Então, assim, contratando um engenheiro, você não vai ter esse problema. E você?
quão disposto você está para entrar nesta aventura de construir a casa própria. Para mais dicas e para mais bate-papos como esse, convido vocês a assistirem ao nosso programa Tô em Obra, todas as quartas-feiras às 8h15 da noite. Uma mensagem para mim, para o meu eu do futuro. Se eu não desistir de você hoje, foi porque eu sabia quem você iria se tornar amanhã. Querida eu, sabemos que não sou uma garota de planejamentos, mas sempre confiei na nossa competência para improvisos e estamos nos saindo muito bem. Temos potencial para ganhar o mundo, mas lembre de se divertir enquanto faz isso. Com carinho, você. Olá, Elaine. São tantos desafios para conciliar, ser mãe, esposa, estudante, filha. Além de tudo, ainda tem você para dar conta. Eu acredito no que você sonha, eu acredito nos limites que você supera e naquilo que você deseja conquistar para você e sua família. Para a Clara do futuro, são muitas batalhas e desafios a enfrentar. Acima de tudo, caminho muito difícil, mas você consegue. Eu acredito em ti. Para você eu dedico esse texto. Clara do futuro. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usar telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha quase essa telecabo.